olha só, você vai entender o porquê da oração do Pai Nosso. O objetivo dessa mensagem é fazer com que você compreenda a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é algo que nós fazemos de forma tão religiosa, mas tão religiosa, e todo mundo faz a oração do Pai Nosso. Para tudo que vai acontecer, a pessoa muitas vezes faz um círculo e faz a oração do Pai Nosso. Nós vamos entender biblicamente por que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Tá bom? Vamos lá? Preciso que você preste atenção para você compreender isso aí. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito rica. Só que é uma mensagem que você não pode ler batido. Por isso que eu sou contra esse negócio de ler a Bíblia em um ano. Talvez você não consiga ler em um ano nem ao menos o Evangelho de João, se você ler com atenção. Não leia a Bíblia por desencargo de consciência, leia a Bíblia com atenção. A riqueza mora nos detalhes. Aquilo que você passa correndo, é ali que está a riqueza para você compreender o contexto. Tá bom? Estamos combinados assim? Amém. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Vou repetir. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Senhor, que eu diminua e o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Existe uma coisa que nós temos que lutar constantemente na vida. E muitas vezes você pensa que tem que lutar somente contra o mundo, o diabo e a carne. Mas existe algo que nós temos que lutar constantemente, é uma guerra travada, e essa guerra é a guerra contra a hipocrisia. Nós nos pegamos vivendo um sistema de hipocrisia em várias fases da nossa vida. Eu diria que o ser humano, ele tem altos e baixos de hipocrisia. E esse texto fala realmente sobre isso, sobre a hipocrisia religiosa. Nos textos que nós vimos anteriormente, Jesus falava da justiça do reino. Vocês lembram o que eu preguei anteriormente? A justiça do reino significa que nós não temos que somente deixar de praticar algo fisicamente, matar, adulterar. A justiça do reino significa que nós temos que viver os princípios do Evangelho num ambiente que só você e Deus sabe. Essa é a justiça do reino de Deus. É viver a verdade de Deus, não simplesmente para que as pessoas saibam o que você está vivendo, mas viver a verdade de Deus na consciência de que você e Deus estão alinhados. Essa é a justiça do reino. E daqui para frente o texto vai falar como viver essa justiça. Bom, nós precisamos ter muito cuidado para não usar algumas coisas da palavra de Deus, da justiça do reino, para sermos aplaudidos. E o texto vai falar de 3 coisas que nós gostamos muito de usar para sermos aplaudidos. Primeiro, dar esmolas. Segundo, a oração. E terceiro lugar, o jejum. São 3 formas que nós temos de ser piedosos. Através do social, da oração e do jejum.
Bom, Deus deve ser glorificado em todas as nossas ações. Quantos concordam comigo? Digam amém. Mas nem sempre as nossas ações são para o louvor e a glória de Deus. O que nós queremos aprender nessa noite é que a nossa vida espiritual com Deus, a nossa vida de ajudar o próximo, a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, deve ser para a glória de Deus. Então guarde esse objetivo daquilo que nós vamos falar hoje. As nossas ações não são feitas para que nós recebamos o louvor. Nós não podemos usar coisas espirituais para sermos vangloriados. Coisas do tipo: eu ajudei, eu orei tantas horas, eu fiz um jejum e eu estou acabado diante desse jejum que eu fiz. Se mostrar contristado, ou aquela pessoa que diz: irmão, quantas horas você ora? Então nós vamos entender tudo que Jesus quer nos ensinar a partir do capítulo 6, versículo 1, quando o texto diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos. Ou seja, dar esmola, orar e jejuar, para que as pessoas olhem para nós e digam: olha, esse aí e Deus é assim, ó, carne e unha. Bom, uma vez uma pessoa falou assim: você é tradicional? Eu falei: não. O que é ser tradicional para você? É porque usa clerical? Não, isso tem outro significado. Eu falei: não sou tradicional. Você acredita nos dons espirituais? Acredito. Acredito e já vivi coisas espetaculares. Mas eu acredito que a obra de Deus não pode ser espetáculo. Eu acredito que a igreja não é circo, que a gente tem que demonstrar tudo o que Deus faz, para que as pessoas digam: olha esse cara aí, ó. Deixa eu pedir uma oração lá na frente para ele: pastor, ora aqui por mim. Porque quando você ora, a coisa é diferente. Que nada, rapaz, a tua oração tem o mesmo poder que a minha. Mesma coisa. Nós todos somos um sacerdócio universal do corpo de Cristo. Estamos todos diante do reino de Deus. Tinha uma turma na Inglaterra chamada de puritanos. É um movimento que, depois um pouco da reforma luterana, esse movimento começou a trazer de volta os princípios da reforma da palavra de Deus, porque na Idade Média a igreja entorpeceu muito a cabeça das pessoas. Veio a reforma, abriu-se o entendimento. Os puritanos vieram depois na Inglaterra para reforçar mais os princípios da reforma. O principal princípio da reforma é sola scriptura, conjugado com sola gratia, e aí vai. Então, somente as escrituras, somente a graça, somente glórias ao Senhor, somente a fé, somente Cristo. Os puritanos reforçaram isso por volta de 1560, e eles diziam a seguinte coisa: eles diziam que nós somos instrumentos de Deus para servir a vontade de Deus. Os puritanos diziam: nós somos instrumentos de Deus apenas para servir a vontade de Deus. Você não fez nada, eu não fiz nada, a graça do Senhor que fez tudo. A graça salva e a graça conduz. Eu orei e o cego ficou curado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo,
e tal coisa aconteceu. Olha, irmão, quando eu vou e coloco a minha mão, se prepara que você vai viver o sobrenatural de Deus, porque em mim repousa algo totalmente diferente. Deus me deu uma unção diferente, Deus me deu algo diferente. Aí vai aquela multidão de abestalhado atrás, mal sabendo que tem a mesma palavra de Deus, o mesmo evangelho, que tem o mesmo mandato do Senhor de apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí o cara diz: eu vou lá em Planaltina, em Sobradinho, porque lá tem uma pessoa que ora e o negócio acontece. Você já experimentou? Os puritanos diziam que nós temos que servir à vontade divina, e a palavra de Deus é central. A palavra de Deus é central nas nossas vidas, ela é uma perfeita e completa regra de fé. Completa e perfeita regra de fé. Você não precisa de mais nada. Não, pastor, porque eu preciso de fazer 7 semanas para ver se eu consigo me libertar disso. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso quebrar isso, quebrar aquilo, e quebra aqui, quebra ali, e vai ali. E a palavra de Deus fica ali parada no canto. Você não precisa disso. Você precisa de nascer de novo. É o que Jesus diz a Nicodemos. Nascer de novo, nascer de Deus, nascer do alto. Bom, do capítulo 6, dos versículos 1 ao 18, o texto fala de esmola, oração e jejum. São 3 coisas que todos nós fazemos, sim ou não? Sim ou não? E o porquê e como nós temos que contribuir, orar e jejuar? Como nós vamos fazer isso? De qual forma? Bom, tudo que nós fazemos, tudo que nós venhamos fazer para Deus, tem que ser para a glória de Deus. Pessoas que fazem alguma coisa sem ter uma motivação na glória de Deus, essas pessoas se frustram muito rápido. Por que as pessoas se decepcionam tanto com a igreja? São vários motivos, mas existe um motivo também que faz com que as pessoas se frustrem com a igreja, faz com que elas deixem de frequentar, porque ela não recebeu o louvor daquilo que ela fez. A maioria das pessoas que eu converso, elas dizem a mesma coisa. Eu fiz isso, eu tomei essa atitude porque não me reconheceram. A palavra de hoje tem o objetivo de tratar isso nas nossas vidas. Viver o reino de Deus e os atos de justiça para a glória de Deus. O louvor em causa própria tira o louvor que é para o Senhor. Se o que eu faço, se aquilo que eu pratico é para meu louvor, é para minha glória, a glória de Deus fica ofuscada. E sabe o que acontece quando você começa a fazer as coisas tudo para o seu louvor e para a sua glória? Você começa a se frustrar de tal forma que você chega à conclusão de que não quer fazer mais nada, porque nada mais te satisfaz. O seu ego está completamente suprido e você não tem mais nada para fazer por si mesmo. Agora, quando você faz para Deus, quando você faz para o louvor do Senhor, quando você faz para a glória do Senhor, eu estou fazendo não é porque eu assumi esse ministério. Eu faço algo não é porque eu sou o líder desse departamento. Se eu não fosse líder desse departamento, eu não faria tanto assim. Infelizmente, essa é a regra de muitas pessoas.
Se eu não fosse o chefe de tal área, eu não investiria tanto. E eu invisto tanto porque eu sou o líder disso ou daquilo outro. Não, não é. Eu faço isso porque isso tem que ser para a glória de Deus. Isso tem que ser para a glória de Deus. Às vezes as pessoas ficam nessa neura. E quando a gente começa a fazer as coisas para a glória de Deus, a gente começa a se libertar. A graça do Senhor começa a trabalhar. A gente começa a entender as coisas de Deus. A gente começa a entender o reino de Deus. A nossa mente começa a clarear uma série de coisas. Porque quando você faz para a glória de Deus, você fica despreocupado do que as pessoas vão falar ou não. Bom, primeiro ponto, esmola. Capítulo 6, versículo 2 ao versículo 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, Jesus está falando da ostentação daquilo que se faz. É claro que você tem projetos, por exemplo, da igreja, que você tem que motivar as pessoas a fazerem, que você tem que tocar nos projetos. Porque como que as pessoas vão saber o que elas têm que fazer? O que o texto está querendo dizer é que nós não podemos ostentar diante daquilo que a gente faz. Pastor, se fulano está assim porque foi eu que fiz isso, eu que ajudei, eu que dei o dinheiro, eu que fiz tudo, estava na lama, estava todo troncho, estava toda troncha, eu peguei, fiz e ajudei, está assim, está lá bonitão, lá está lá bonitona, mas quem fez o negócio fui eu. Pensamento que se der esmola, as orações e o jejum seriam eficazes. É esse o contexto. Nós vamos chegar lá, você vai entender todo o texto. Jesus está falando aqui do tipo de pensamento de ostentação, no sentido de que, se eu fizer isso, a minha oração e o meu jejum serão aceitos. Engano seu. Esse era o pensamento da igreja da Idade Média. Esse é o pensamento de hoje. Se eu der o meu dízimo, se eu der a minha oferta, Deus vai me prosperar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou muito racional nessa questão de contribuição. Você contribui, é porque nós temos necessidade. Não é porque você vai receber de Deus 10 vezes mais. Mas nem todo mundo gosta de ouvir essa verdade. As pessoas gostam de ouvir a mentira. Não, contribui que você vai prosperar. Contribui que você vai ver. Irmão, o negócio vai render do teu lado. Tua empresa, ó, vai. É só subindo. Você vai ver, meu irmão. Dê que Deus te prospere. Como é que é? Dê que Deus te devolverá em medida sacudida, transbordante. Ainda usa o contexto totalmente fora, tudo fora de si. Mas as pessoas gostam de ouvir mentira. Eu já descobri uma coisa: o ser humano gosta de ser enganado. O ser humano ama ser enganado. Por quê? Porque quando ele é enganado, ele fica anestesiado e não pensa. Ninguém gosta de pensar. E fé, a palavra de Deus não é para emburrecer você, não. A palavra de Deus é para fazer você pensar também. A palavra de Deus é você andar com o olho aberto. A palavra de Deus não está aqui para fazer com que você feche os seus olhos e comece a transitar, a entrar em transe, não. A palavra de Deus te faz você andar de olhos abertos e bem abertos diante do mundo, diante do diabo, diante da sua própria carne. Você anda com o olhão aberto. Você não precisa fechar os seus olhos para enxergar as coisas de Deus, não. Porque a graça do Senhor já trabalhou no seu coração e já colocou essa palavra no seu coração, e ninguém tira essa palavra do seu coração. Você vai andar de olhos abertos. As pessoas querem fechar os olhos para serem enganadas.
Aqueles que dão esmola, às vezes, passam de doadores a pretensiosos. Não, eu vou dar meu dízimo aqui, porque quem sabe eu saio da lama. E de pretensiosos a hipócritas, por quê? Porque eu estou dando alguma coisa, pretendendo receber outra. Esse é o contexto. Jesus está combatendo esse tipo de coisa. De pessoas que davam algo, por quê? Porque estavam querendo receber em troca. O hipócrita era um ator. No século I, eram pessoas que viam o mundo como seu palco. Quando pessoas fazem as coisas para a glória dela, ela enxerga o mundo como se fosse o seu palco e ela fosse o ator. O mundo se torna o seu ambiente de espetáculo. É o que acontecia no século I. Às vezes ele finge ser bom, mas é mau. E muitas vezes ele é arrebatado pelos seus próprios atos e acaba enganando a si mesmo. Engana pensando que está agindo pelo melhor interesse de Deus, mas Deus não está recebendo nada. Os fariseus amavam mais o louvor dos homens do que o de Deus. Tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que odeiam a gente, e aí vai. Agora, é claro que eu também não vou usar isso aqui para sair brigando com todo mundo, ser o chato da história, ser aquele cara que ninguém aguenta. Não, não é isso. Também não é assim que a gente tem que ser. Estou querendo dizer que tem situações que a pessoa não vai gostar daquilo que você falou. Ainda mais se for uma questão bíblica. A pessoa quer que você responda algo que às vezes você não tem como responder. Como evitar a hipocrisia? Tem como evitar isso? Tem. Fazendo tudo para a glória de Deus. Porque é uma consciência sua. Ninguém te rouba essa consciência. Como evitar a hipocrisia? Fazendo tudo para a glória de Deus. Mesmo que as pessoas digam que você está fazendo para o seu louvor, essa é a leitura que elas estão fazendo. Mas você sabe que você está fazendo é para a glória de Deus. E quando você faz tudo para a glória de Deus, sabe o que acontece? Você compreende o sentido da sua missão. Você deixa de ser egoísta. Você deixa de sonhar e passa a ter uma missão. Você deixa de ter sonhos e passa a andar com base numa missão. E de fazer discípulos. Muitos sonhos, a maioria dos nossos sonhos são extremamente egoístas, são extremamente egocêntricos, são extremamente manipuladores. Agora, a missão não. Missão coloca Cristo no centro, missão coloca a palavra no eixo, missão te leva a viver para a glória de Deus, missão te leva a fazer o que você for fazer, pensando simplesmente em Jesus Cristo e acabou. Fecha a conta. Segundo ponto, o texto diz, a palavra do Senhor diz, no capítulo 6, versículos 5 ao 6, sobre a oração. Então, primeiro, esmola, depois oração. Capítulo 6, versículo 5 diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. O problema não é orar de pé, o problema não é orar prostrado, não é orar sentado, o problema é orar para que você receba o louvor e a glória. O problema é querer ser visto para o louvor da sua aprovação. O problema não é a forma como você ora, o problema é como você faz com o objetivo de ser visto. O interesse não é pela aprovação de Deus, mas é pelo louvor humano. Aí no capítulo 6, versículo 7 ao 8, fala da oração repetitiva. Diz assim: e orando,
não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Jesus não está proibindo orações longas ou a repetição. Jesus está proibindo a repetição de palavras sem sentido. No original diz isso. Jesus proíbe a repetição de palavras sem sentido. Ou seja, orações sem pé, sem cabeça, no português mais dizido. Orações que não glorificam a Deus, orações que buscam simplesmente ter um resultado, mas não tem gratidão, não tem louvor, não tem vida com Deus. Repetir palavras sem sentido. E essa mera repetição não vai produzir resultados. Esse é o sentido. Jesus não está proibindo a oração. Muito pelo contrário, Lucas 18:1, ele diz do dever de orar sempre e não esmorecer. Aí nós chegamos no modelo de oração. Capítulo 6, 9 ao 13, que em contraste com essa oração de ostentação, para que os homens vejam, e a oração sem reflexão, essa oração repetitiva, Jesus fornece o modelo. Versículo 9 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oração no Pai Nosso fala de alguém que tem uma filiação em Deus e pode conversar com o Pai, assim como o filho conversa com o Pai. A oração modelo, a vida espiritual modelo, não é tocar trombetas diante da esmola que você deu, não é orar para que os homens te vejam orando. A vida espiritual tem como modelo a oração do Pai Nosso, que nos ensina que nós oramos entendendo que o reino de Deus já está presente entre nós e que será estabelecido futuramente na volta gloriosa de Jesus. A oração do Pai Nosso é escatológica, porque ela fala de um reino presente, mas a oração fala do reino no sentido futuro, porque o reino no Evangelho é reino presente e reino futuro. Quando o Evangelho foi escrito, o Evangelho de Mateus foi escrito, ele foi escrito para nos ensinar que Jesus, o prometido no Antigo Testamento, chegou, e ele chegou trazendo o reino de Deus, e o reino de Deus é presente, você já vive no reino de Deus, só que o reino de Deus também é futuro, nós aguardamos a soberana volta de Jesus Cristo de Nazaré. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quando Jesus chega no perdão, Jesus nos ensina algo precioso também. Jesus nos ensina que o maior resultado que uma oração pode alcançar é quando ela tem como pressuposto o perdão. Você quer fazer uma oração com poder? Olha, essa mensagem é evangelho demais, gente. Você está doido? Você quer fazer uma oração com poder? Aquela oração penteca. Perdoe antes e ore. Tu vai ver se a oração não vai ser poderosa.
texto está condenando a hipocrisia religiosa, o jejum, a oração e o dar esmola. Por quê? Porque quem ora, ele geralmente cai na besteira de pensar: eu oro, eu jejum, eu dou esmola, minha oração vai ser o quê? Vai ser o quê? Respondida. E o que Jesus quer querer dizer para nós? Que a verdadeira espiritualidade não é essa. A verdadeira espiritualidade é você perdoar. Perdoa, meu amigo. Tua oração vai ter um poder sobrenatural. Você pode ter ficado 40 dias de jejum, ajoelhado no milho. Sua oração não vai ter poder nenhum diante de Deus, se ela não vier acompanhada do perdão. Nenhum. Por isso que Jesus condena a hipocrisia religiosa dos homens que querem orarem de pé para serem vistos. Vão jejuar, fica com a cara de sofrimento. Ai meu Deus, eu estou jejuando. E o que é que Deus está querendo nos ensinar? Que não recebe nada disso. A oração que ele recebe é a oração acompanhada do perdão. Perdoa assim como o Senhor nos perdoou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então não adianta nós ficarmos com a espiritualidade. Receba, profetizo, eu faço, eu tomo posse, eu pulo, eu quero, e eu pego o diabo e esmago ele no meu pé, debaixo do meu pé, com o coração carregado de ódio. Não vai ter efeito nenhum que você fizer. É isso que a oração do Pai Nosso está ensinando para nós. Vocês querem continuar? Capítulo 6, versículo 14 ao 15 diz o seguinte: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A eficácia da oração não está no tempo e na repetição, e sim no perdão. Deixa eu perdoar esse miserável, esse incircunciso. O pastor está fazendo uma campanha. A campanha é forte. 7 semanas. Vai vir um profeta aí de São Paulo, ou Rio de Janeiro. No Rio não. E um homem faz uma campanha que as nossas orações são respondidas. Ah, é? Ok. Vai lá, fica 7 semanas lá. Deixa eu te dar uma regrinha básica. Não precisa de 7 semanas não. Só deixa o seu coração ser despoluído pelo ódio, pela ira, pelo rancor. Quando você orar, a oração vai fazer assim, ó. É porque as pessoas são enganadas. Porque é muito mais fácil eu falar para as pessoas virem 7 semanas para fazerem uma campanha, do que ensinar que elas precisam perdoar para depois orar. Porque se ela perdoar e depois orar, ela não vai vir para 7 semanas. E se elas não vierem nas 7 semanas, não vai ter o dinheiro das 7 semanas. É isso ou não é? E último lugar, o jejum. Capítulo 6, versículo 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Nossa, que homem de Deus! Ai, ele está de 40 dias, ora aqui por mim, coloca aqui a mão na minha cabeça. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai secreto. Teu Pai secreto que vem em secreto te recompensará. De novo, acerca dos aplausos. É por isso que lá na frente, no versículo 33, ele vai dizer: busque primeiro o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Está entendendo agora a conexão de todos os textos? Por quê? Porque os hipócritas estavam chamando a atenção para si mesmos através da oração, do jejum e da esmola. E estavam esquecendo o principal preceito da justiça de Deus, que é o reino dele. Eu queria extrair aqui 4 aplicações finais para a gente encerrar essa mensagem. Por favor, dona Monique. Primeiro, vamos evitar atos para ser... Tem como aumentar? Vamos evitar atos para sermos elogiados. Vamos evitar isso. Vamos evitar ações para que as pessoas olhem para nós e vejam: ufa, o cara é bom. Vamos sair disso. Se você fizer algo para ser elogiado, você já alcançou o seu objetivo. O seu galardão já foi dado aqui na terra. Mas o objetivo maior foi desprezado: o louvor e a glória de Jesus Cristo de Nazaré. 3. Atos de piedade, esmola, jejum e oração devem ser feitos com descrição. Às vezes as pessoas acusam, gente. Podia pegar esse dinheiro aqui e dar aos pobres. Podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo outro, podia fazer aquilo outro, podia fazer aquilo outro. As pessoas querem que você fique o tempo todo falando aquilo que você fez. Inúmeras ações, não dá nem tempo de falar graças a Deus. Se você for falar tudo que você fez durante a semana, não vai dar tempo de ninguém ouvir, porque nós sabemos que você fez muitas coisas boas durante a semana. Você ajudou muitas pessoas durante a semana. Você fez o bem para muitas pessoas durante a semana. Mas comece a guardar isso para você. Atos de piedade devem ser feitos com descrição. 4º e último lugar: o Pai que vem em secreto é que vai te recompensar. Muitas pessoas estão procurando a recompensa uns dos outros e não vão ter essa recompensa. Muitas pessoas acabam se frustrando com a igreja. Vou procurar outra igreja, porque essa igreja... Vou fazer isso, porque não sei o quê. Você não vai sair dessa rota enquanto você não pensar que quem recompensa você não é o homem. O homem, o que você pode esperar do homem é ingratidão. Se você recebeu do homem alguma recompensa, você diz: oh, Deus seja louvado por isso. Mas no geral, a recompensa que você recebe do homem é ingratidão. Bom, como que você quer viver no reino de Deus, meu irmão? Para ser visto? Como você quer desenvolver o seu ministério? O ministério não é seu, o ministério é de Deus. Eu já falei semana passada: discípulos não é seu, você não tem discípulos. Você faz discípulos para a glória de Deus, para o Senhor. Eu não tenho ovelhas, as ovelhas são do Senhor. Jesus disse para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Como vai ser sua vida no reino de Deus? Pare e pense um pouco. Tire o foco de si mesmo e coloque o foco em Cristo. Coloque o foco nele. Eu estou pregando aqui não é para minha honra, para minha glória, ou para dizer que eu fiz uma boa exegese do texto. O motivo da minha pregação não pode ser esse, porque se for esse, a minha recompensa já foi dada aqui na terra. O motivo de eu estar pregando aqui é porque o Senhor é o Todo-Poderoso que tem que ser glorificado. Porque a palavra de Deus está infinitamente acima daquilo que eu falo. Porque o que eu acho, ou o que eu penso, ou a minha oratória, ou aquilo que eu desenvolvo, é infinitamente menor daquilo que é necessário que seja feito arrependimento do pecador ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que você faz, tudo que eu faço, se não for para a glória de Deus,
vai ser para a sua glória. E se for para a sua glória, se prepare, porque grande será a sua frustração. Mas se for para a glória de Deus, se prepare, porque o Senhor vai ser glorificado. E você vai continuar na posição que nunca deveria ter saído, aos pés da cruz, louvando e adorando aquele que um dia te chamou, pela maravilhosa graça, te resgatou, te ungiu, para pregoar o ano aceitável do Senhor Jesus.